Boa noite, boa noite. Boa noite, queridos alunos. Opa, realmente está funcionando. Boa noite. Boa noite, vamos lá, gente, vamos iniciar. Senozinho. Vocês sabiam que eu nunca fiz uma live, né? Vai ser a primeira live que eu estou fazendo. Aliás, fazia algum tempo que eu... Aproveitar que vocês estão entrando ainda, para que todos entrem e a gente possa iniciar a aula com todos ouvindo. Desde ontem à noite, me deu esse estalo, eu estava conversando com meu cunhado também, que está me ajudando nessa, o Fernando, que é da turma 5B, inclusive ele está aqui na minha frente, tá? Se tiver que falar alguma coisa para ele, vocês falem agora, o cara se para sempre. Mas enfim, e o Fernando foi um dos que me empolgou a respeito disso. Eu leciono já há muito tempo, para que vocês compreendam, há uns 13 anos. E inicialmente eu lecionava em cursinhos preparatórios para concurso. Lecionava para 200 pessoas, 250 pessoas. Eu estava nessa seara aí que o professor Neto, inclusive foi o professor Neto que me ajudou nessa entrada dos cursinhos, então eu me dediquei muito aos cursinhos. Hoje eu tenho alunos que são servidores do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, várias pessoas que eu encontrei nessa trajetória. E eu era muito docente. Antes da magistratura eu era muito docente mesmo, gente. Eu me dedicava muito à relação docente-aluno, lecionava, vivia as semanas, só que eu tive que assumir a magistratura, graças a Deus, há 10 anos exatamente, e com isso a docência foi ficando em tese em segundo plano. Em segundo plano, mas é algo que eu gosto muito, porque obviamente minha profissão é magistratura. Mas a receptividade foi tão grande de ontem para hoje, tantos alunos antigos que eu encontrei, que falaram comigo, que eu estou pensando seriamente em me dedicar um pouco mais à docência, não somente na faculdade, inclusive. Mas vamos ver como vai acontecer, né? O isolamento causou isso, estou trabalhando com home office, no entanto, eu não estou exercendo exatamente o que eu gostaria, tendo em vista a questão do isolamento. E por isso eu estou fazendo... Só fiz complementar a questão da aula presencial da faculdade aqui com vocês hoje. Vou fazer sempre uma live por semana, de cada instituto, de cada remédio constitucional. Mas estou pensando, viu, dada a receptividade, estou pensando seriamente em dedicar mais tempo a essa relação. O quanto é bacana, né, essa troca professor-aluno, alguns já são hoje membros, alguns são servidores, enfim, muito bacana mesmo. Obrigado pela receptividade, viu, gente? Obrigado mesmo pela receptividade. Mas, enfim, o nosso desiderato hoje, inicialmente, é lecionar ação popular para as turmas 5A e 5B. Ação popular que está dentro do cronograma da disciplina de processo constitucional da Faculdade Catedral. Mas como os alunos adoraram tanto, então eu vou ter aqui presentes, como eu já vi vários, o João Vitor aqui, Dona Palminha, o Gabriel, a Cecília, que foi minha aluna de cursinho, tantos alunos. Então vai ser um estudo de ação popular, daquele jeito que vocês gostam, com a interação que der. Não vai ser possível responder todos os questionamentos, viu? Não vai ser possível. Vocês estão me ouvindo direitinho? Vocês confirmem, estão me ouvindo direitinho? Como é que está o áudio para vocês? Tá bom? O André é aluno de longa data, uma das primeiras turmas que eu tive lá na Catedral, o André Nuleto. E André, já é procurador aqui da CAE, já é profissional da área. Juan. Enfim, encontrando muita gente, muita gente. Então a aula vai cingir-se ao objetivo da turma 5A e 5B, mas também ela vai servir como uma aula padrão, uma aula bem interessante que você pode utilizar para qualquer outra coisa. Seja para fim de estudo para concurso, seja para a finalidade que você tiver. Enfim, vamos iniciar, gente? Eu acho que já entrou bastante gente. A Rinásdia, que trabalha comigo. Ei, Rinásdia, mas me fala se a aula foi boa, mais ou menos, tá? Mas seja sincera. Que bacana, que bacana. Legal. Vamos lá, gente. Ação popular. Eu vou fazer o seguinte, eu sempre vou dar o tópico, igual eu faço na sala de aula, falo sobre o instituto e eventualmente eu faço uma pergunta aqui. Não vai dar para responder todas, mas uma ou outra que vocês puderem fazer, vai ser interessante e eu esclareço da melhor forma possível. Fernando, tá tudo certinho aí? Tudo tranquilo? O Fernando, inclusive, está gravando a aula para colocar no mundo virtual, não é isso, Fernando? Isso. Tá ótimo. Vamos lá, gente. Ação popular. Um primeiro tópico que vocês podem colocar, vai ser uma conversa, tá, pessoal? Eu não estou olhando para nada, vou conversar com vocês, tanto é que eu estou olhando aqui para as manifestações de vocês. Um primeiro tópico que eu quero falar é a razão de ser da ação popular. Noções iniciais da ação popular. A ação popular,
como razão de ser, noções iniciais, você tem que entender ela como um instrumento de controle, talvez dos principais instrumentos de controle dos atos do poder público. Olha só como isso é importante. Instrumento de controle dos atos, essencialmente administrativos, do poder público. Como eu sempre coloco em sala de aula, nenhuma palavra está vazia. Instrumento de controle dos atos do poder público. É um verdadeiro instrumento da democracia direta. Quando vocês estudam direito ao sufrágio, direito ao voto, mais propriamente dito, você entende que por meio do voto, você faz uma ação em colaboração com a nossa democracia, de forma direta. Da mesma forma que o voto, do que o direito ao sufrágio, nós temos a ação popular, que é um instrumento do exercício da democracia direta. Muito importante, talvez um dos instrumentos mais importantes que nós tenhamos. Por exemplo, se você verifica a ilegalidade que lesa o patrimônio público, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual ou no âmbito da União, você pode ajuizar uma ação popular com o viés de invalidar aquele ato ou contrato administrativo. E invalidar, daqui a pouco a gente vai saber, é no sentido de gênero, que pode ser nulo, nulificar, ou no sentido de ser anulável. Mas é possível você parar uma desapropriação, por exemplo, também, além de um ato ou contrato, suspender uma licitação pública, uma ação popular de caráter preventivo. Ou seja, o que nós vamos estudar hoje é de premente importância, em especial no momento da nossa república, no qual nós queremos a ideia de um governo honesto. Tanto é assim que tem um autor que fala o seguinte, olha o que esse autor fala, que a ação popular é um remédio, olha só, tome nota depois, agora é só para aula. A ação popular é um remédio constitucional em prol do direito subjetivo do cidadão a um governo honesto. Olha que conceito interessante, enquanto noção de ação popular. É um verdadeiro remédio constitucional em prol do direito subjetivo seu, de nós cidadãos, a um governo honesto. Então você pode se utilizar desse instrumento com o viés da materialização de um governo que coloque em prática a probidade, que coloque em prática a honestidade. Tá bom, gente? Então, o primeiro tópico é muito importante nós acentuarmos isso. Instrumento de ato do controle do poder público, de controlar os atos do poder público, de democracia direta tal qual o voto, e esse exemplo específico você pode deixar aí. Ação popular com quaisquer desses vieses. Tá bom? Professora Cidinha Vasconcelos, obrigado pela sua audiência, professora. Vocês sabem, eu já falei isso em sala de aula várias vezes, a professora Cidinha é responsável pela minha alfabetização. Eu brinco com ela, não foi minha professora de jardim de infância ou algo nesse sentido, de creche, mas obviamente foi no segundo grau, depois na faculdade, depois em cursinhos. A professora Cidinha está no meu coração. Pateras Beach, e aí, meu amigo, como é que você está? Professor Esdras, que bacana. Esdras, inclusive, está se destacando. Esdras, o Pedro, magistrados novos do Tribunal de Justiça, que são grandes amigos, que estão realizando um excelente trabalho. Vocês estão hoje com um corpo docente maravilhoso na Faculdade Catedral. Temos esses magistrados, temos também promotores, advogados, enfim. Professora Cidinha, que é nossa professora de português. Viu, professora? Vamos aí um pouquinho de ação popular? Na verdade, é um estudo cívico, viu? É um estudo muito interessante para qualquer seara de conhecimento. Entendeu, professora? Então vamos lá. E tem um português jurídico também. Se estiver falando alguma coisa errada, a senhora me corrija. Felipe, meu amigo da magistratura. Que bacana, filho. Deus Edith, doutor Deus Edith. Parabéns aí, vamos lá. Doutor Deus Edith, salvo engano, é procurador na CAE junto com o André Noleto. Parabéns, doutor. Eventualmente a gente está aí se encontrando para resolver alguns questionamentos. Enfim, o primeiro ponto foi noções gerais e a razão de ser a ação popular está assentada. Segundo ponto, gente, antecedentes históricos e conceito. Antecedentes históricos e conceito. Remotamente, a ação popular, como na maior parte dos institutos jurídicos brasileiros, remotamente, ou seja, de forma bem distante do ponto de vista temporal, a ação popular se origina do direito romano, Fernando. Olha que coisa bacana. Ou seja, se você tivesse lá colocar direito grego, direito romano, direito germânico, algo nesse sentido, geralmente você coloca o direito romano, você vai acertar. E no caso da ação popular está corretíssimo, originou-se do direito romano. Agora, do ponto de vista mais próximo temporalmente, e aí eu falo do século XIX, 1830, 1840,
De origem remota, direito romano. De origem próxima, século XIX, 1836 na verdade, e o outro 1837. Qual é a origem do direito romano? Essa pegaria qualquer um de vocês. Qualquer provinha de certo ou errado, de marcar, pegaria, Fernando. Não teria jeito, você não acertaria. Salvo se você tivesse lido ou visto a live do professor Luiz. Se origina da Bélgica, dos direitos comunais belgas, em 1836, e os comunais da França, de 1837. Olha só que interessante, o ponto de vista remoto, o direito romano e os comunais da Bélgica e da França, 1836 e 1837 no âmbito francês. Do ponto de vista nacional, a primeira previsão constitucional da ação popular deu-se em 1934. E aí nós temos uma similitude. Para quem já estudou mandado de segurança, e eu gosto sempre desse estudo, que pega outros institutos, pega direito penal, direito civil, um estudo bem transversal, interdisciplinar também, o mandado de segurança também tem primeira previsão constitucional na Constituição de 1934. A ação popular também, em 1934. O que você se lembra do ponto de vista histórico com relação a essa origem, primeira previsão constitucional da ação popular? É que 2 anos antes ocorreu a Revolução Constitucionalista São Paulo, do Largo do São Francisco. Ou seja, em que estudantes, inclusive alguns morreram, reivindicando a possibilidade de ter acesso a direitos. E 2 anos depois, na Constituição de 34, se incluiu 2 remédios constitucionais, talvez dos mais importantes, junto com o HC. Mandado de Segurança, em 1934, e Ação Popular, em 1934. Eu sempre faço um laço histórico, sempre faço, sei lá, tem que cair na prova, né? Aquela questão da questão belga e francesa. Obrigado, Mariana, é isso mesmo. Eu acho que é uma boa dica. Eu sempre faço esse laço histórico para você compreender o porquê. Porque às vezes é difícil decorar, 1934. São muitas informações, muitas origens, são muitos institutos. Então você se lembre, Mandado de Segurança, Ação Popular, 1934, 2 anos após a Revolução Constitucionalista. E atualmente, professor? Nós temos previsão constitucional, sim, na Constituição da República de 88, no artigo 5º, inciso 73. No artigo 5º, inciso 73, como eu costumo colocar nas aulas, L, X, X, I, I, I. Pelo amor de Deus, não vamos errar isso na prova. Não vamos colocar em forma de números, por favor, tá, gente? Coloquem em algarismo romano. E do ponto de vista infraconstitucional, há uma previsão específica? Nós temos uma previsão específica e antiga. É a Lei número 4.717/65, Lei 4717, 4.717/65. Foi aí que nós tivemos a previsão infraconstitucional que até hoje perdura. Lei 4.717/65 até hoje perdura do ponto de vista da ação popular. E a gente vai conversar sobre ela em especial quando for falar sobre o procedimento mais à frente. Tá bom, gente? Isso com relação a antecedentes históricos, previsão constitucional atual que nós temos. E o conceito? Professor, qual é o conceito de ação popular? Vamos lá. Todas as palavras têm um sentido, e estou colocando sempre com porquê. O que é ação popular? Trata-se de um remédio constitucional de natureza constitucional. É uma ação constitucional, porque você viu agora há pouco que tem previsão na nossa Constituição da República de 88. Trata-se de ação constitucional atribuída a qualquer cidadão e de natureza civil. Trata-se de ação constitucional atribuída, ou seja, qualquer cidadão pode ajuizar esta ação. Ação constitucional atribuída a qualquer cidadão, e eu explico mais à frente, aí vamos chegar lá, só um pouquinho mais de paciência. Atribuída a qualquer cidadão, ação constitucional atribuída a qualquer cidadão de natureza civil. Então nós temos a primeira parte do conceito. Vírgula, vírgula. Se quiser anotar agora, anota depois também. Vai estar gravado. Vírgula. Que visa invalidar ato ou contrato administrativo. Que visa invalidar ato ou contrato administrativo que ameace ou seja lesivo ao patrimônio público. Que ameace ou seja lesivo ao patrimônio público, vírgula. Aí você vai adicionar uns 3 outros elementos. Ao patrimônio público, vírgula, histórico, cultural e ao meio ambiente.
lesivo ao patrimônio público, histórico, cultural e ao meio ambiente. E ainda a moralidade administrativa. Faz todo sentido, eu vou falar já por quê. Então vamos revisar o conceito. Ação constitucional, tendo em vista a origem constitucional, artigo 5º, 173. Ação constitucional, vamos para a guerra. É isso aí, Sidney Barros. Meu cunhado aí está assistindo também. Vamos lá, né, meu amigo? Vamos para a guerra. Não é isso, Fernando? O cunhado assistindo aqui e o outro está aqui presente. De natureza civil, atribuída a qualquer cidadão que visa invalidar ato ou contrato administrativo lesivo ao patrimônio público, histórico, cultural e ao meio ambiente, e ainda a moralidade administrativa. Esse é o conceito. Então nós temos um conceito. Tá aí o conceito, bem tranquilinho. Se tiver um conceito de não prova de escrever, esse é o conceito. Mas vamos agora fazer algumas observações sobre esse conceito. Atente que a gente está no ponto 2 ainda, antecedentes históricos do conceito. Agora, algumas observações. Pode colocar como OBS1 ou só pode colocar logo abaixo e você vai entender. Primeira observação. Quando eu falo patrimônio público, entenda, não é só o patrimônio, lesão ao patrimônio público, não é só patrimônio público material. Inclui-se também, como dá para observar pelo conceito, que também nós temos a ideia de lesão ao patrimônio público imaterial. Então, patrimônio público sob dois vieses, o material e o imaterial. Aí entenda-se histórico, cultural, ao meio ambiente, que tem várias subdivisões, a questão do ambiente de trabalho, meio ambiente disso, meio ambiente daquilo. Então nós temos o patrimônio público, a lesão ao material e ao imaterial. Muito importante nós assentarmos isso, é de fundamental importância. Uma segunda observação sobre o conceito, e eu falei mais um pouquinho antes, vou falar agora. Quando eu digo que a finalidade é invalidar, eu estou colocando o seguinte: se lembra da teoria das nulidades, da invalidação dos atos? Lá no Direito Civil 1, parte geral, quando você estuda, ali na final da parte geral do Código Civil, é bem interessante isso. Quando está falando de teoria do fato jurídico, teoria do ato. Invalidar significa nulificar ou anular o ato. Invalidar pode ser para nulificar ou para anular o ato. Lá, quando a gente for estudar decisão judicial no âmbito da ação popular, isso vai fazer muito sentido, gente. Por quê? Nulificando, o efeito é ex tunc da decisão no âmbito da ação popular. Anulando, o efeito é ex nunc. E vocês já estudaram isso. Mas eu estou colocando aqui para você saber a importância que eu estou falando isso. Invalidar significa nulificar ou anular. Tá bom? Uma outra importância é para você identificar a natureza jurídica da decisão judicial que julga procedente a ação popular. Por isso você tem que saber que invalidar é gênero, qual tem espécie, nulificar e anular. Porque se o juiz declarar nulo o ato, uma sentença procedente em sede de ação popular, a natureza dessa decisão é declaratória positiva. Porque se ele está declarando, os efeitos serão ex tunc, porque é a partir da prática do ato que foi declarado nulo. A natureza declaratória é positiva. Se for anular a decisão procedente no âmbito da ação popular, eu digo a vocês que a natureza, e diz a doutrina e a jurisprudência, que ela será constitutiva ou negativa, porque os efeitos não serão ex tunc, os efeitos serão da decisão judicial em diante. Constitui e nega o direito. Tá bom, gente? Olha só que uma palavrinha, ela é muito importante e tem dois vieses muito importantes que caem em prova. Qual é a natureza jurídica da declaração de nulidade em sede de ação popular? E o cara vai colocar lá, condenatória, declaratória, constitutiva. Se for nulo, será declaratória positiva. Se for anulável, a decisão de anulabilidade, será constitutiva negativa. A gente vai corroborar isso mais à frente. E isso é muito importante, Leide. Vamos revisar. Sempre muito importante nós estarmos aí nessa perspectiva. Vamos lá, gente. Vamos andar. Uma outra observação é com relação às espécies da ação popular. A ação popular, como já perceberam, ela pode ser de natureza preventiva ou repressiva. Tem duas espécies. Será preventiva quando se busca evitar a lesão ao patrimônio público ou à moralidade. Será preventiva quando se busca evitar esta lesão. É apenas quando há uma ameaça. Vamos imaginar que uma prefeitura municipal de um município qualquer queira derrubar uma casa do século XVI. Pô, tem todo o patrimônio histórico, cultural, aquela casa
é da beira do rio, as famílias tais moraram ali, você tem acesso à história daquela cidade, daquele município, só que ela só disse que ia fazer. O que você vai fazer? Ajuizar uma ação popular com um pedido liminar, ação popular de caráter preventivo, para fazer com que haja a impossibilidade daquele ato material que está se pretendendo praticar. Tá bom, gente? Então ela pode ser de natureza preventiva ou repressiva. Repressiva é quando já houve efetiva lesão ao patrimônio público ou à moralidade administrativa. Tá bom? Então falamos da espécie. Tem mais alguma observação, professor, que nós podemos fazer? Lá no artigo 4º da Lei Especial, da Lei 4.717/65, nós temos um rol de vários atos que você pode verificar que são os atos que podem ser atacados por meio da ação popular. É importante acentuar que aquele rol da lei especial é um rol meramente exemplificativo. É um rol meramente exemplificativo. Interessantíssimo cair isso na prova, tá, gente? Muito importante cair isso na prova. Eu acho que eu vou colocar isso na prova, Fernando. Vai ser interessante. O Fernando só ri, tá, pessoal? Ele tá anotando de qualquer forma, depois cobrem dele. Ô, meu amigo, olha lá, Fernanda. Obrigado, Fernanda. Obrigado mesmo. É isso aí, gente, que eu estou percebendo desde ontem para hoje e eu estou bem tocado, Tá falando para minha família hoje, falando aqui com o Fernando, até para os colegas de trabalho que eu conversei online. Poxa, que legal. Vamos ver como é que vai rolar. E eu gosto disso, Só que a magistratura, ela tá, e é meu ofício principal e eu tenho que me dedicar. Mas vamos ver como a gente dá para coordenar as duas coisas. Gente, então terminando o segundo ponto. Primeiro ponto, noções gerais das razões de ser ação popular. Segundo ponto, antecedentes históricos e conceito. Gente, você não tem como errar nada sobre antecedentes históricos e conceito com base nesses 10 minutinhos que eu falei. Nada. Só é pegar isso aí, quiser ouvir novamente ou se inscreveu, tá ótimo. Tá show de bola, você vai arrasar nesse sentido. Terceiro tópico. Requisitos. Vamos lá, pessoal, anotem. Requisitos da ação popular. O que deve haver nessa inicial da ação popular para que você possa ajuizar a ação popular? Primeiro requisito, letra A, requisito subjetivo. Letra A, requisito subjetivo. Se eu estou falando de subjetivo, eu estou falando de pessoa, não é isso, gente? A gente já começa a fazer essas relações, né? Requisito subjetivo significa o quê? Que esta ação popular deve ser ajuizada por um cidadão. Tá tranquilão, tá lá no conceito. Deve ser ajuizada por um cidadão. Só que aí vocês vão perguntar, professor, o que é cidadão? O que é cidadão? Gente, eu já vou falar com mais clareza quando eu for falar de legitimidade ativa, mas já vou adiantar algumas coisas. Eu sempre gosto nas minhas aulas, e eu acho que o Pedro também faz isso, e o Esdras, eu sempre gosto nas minhas aulas de tentar chegar na resposta por meio de questionamentos ou fazendo com que o aluno erre. Eu sempre faço isso. Porque eu identifiquei nos meus estudos que é muito importante a gente errar estudando, porque a gente não vai errar fazendo a prova. Então, como é que eu vou falar sobre a questão de cidadão para você? O que seria o cidadão? Aquele que preenche o requisito subjetivo para ajuizamento da ação popular. O que seria esse cidadão? Vamos lá. Vamos imaginar que determinado político qualquer, seja um prefeito, um governador, um deputado federal, ele seja condenado condenado criminalmente por um colegiado de um tribunal de justiça. Ele foi condenado pela prática de um crime qualquer por um colegiado de um tribunal de justiça. Não sei se vocês sabem, vão saber agora, no sentido de que uma condenação por colegiado deixa qualquer cidadão, entre aspas, inelegível. Ele não poderá ser votado. Olha só. Então, no meu exemplo, esse político João Messias qualquer, é bem legal o João Messias qualquer, ele foi condenado por colegiado e está inelegível. Eu pergunto, o João Messias é um cidadão que pode ajuizar a ação popular? Se eu tivesse sala de aula, alguns teriam, professor, pode. Os outros, não pode. E aí, o inelegível pode ajuizar a ação popular? Gente, o cidadão, para fins de preenchimento do requisito subjetivo, cinge tão somente ao seguinte: cidadão é aquele que pode votar. É aquele que possui a chamada capacidade eleitoral ativa. É aquele que pode exercer o voto, que pode votar. Esse cidadão, que é inelegível, ele não pode ser votado.
Logo, ele não pode ser candidato, mas ele pode ajuizar uma ação popular. Olha que interessante. Então, para ser cidadão no Brasil, basta possuir capacidade eleitoral ativa. Logo, basta que possa votar. A incapacidade de se candidatar em razão de inelegibilidades não retira a possibilidade dele ajuizar uma ação popular, porque ele ainda possui capacidade eleitoral ativa, mas não possui a capacidade eleitoral passiva, que é um conceito de direito eleitoral que não influi na questão do requisito subjetivo. Então, o que é cidadão? É aquele que possui capacidade eleitoral ativa, aquele que pode votar. Requisito subjetivo da ação popular. Requisito objetivo. Requisito objetivo, que está lá no conceito também, e eu vou falar rapidamente, que a gente já falou um pouquinho mais acurado, falou do patrimônio material e imaterial, é a lesão ao patrimônio público ou à moralidade administrativa. É a lesão ao patrimônio público, aí entenda-se, patrimônio público incluído patrimônio histórico, cultural, ao meio ambiente e a moralidade administrativa. Tá bom, gente? Essa lesão ou ameaça de lesão é o requisito objetivo que deve estar presente na inicial da ação popular. A ameaça ou efetiva lesão ao patrimônio público, histórico, cultural, ao meio ambiente e a moralidade administrativa ou a moralidade administrativa. É muito importante acentuarmos que a Constituição é de 88, a legislação especial é de 65. À época, até mesmo 88, moralidade administrativa não tinha um conceito tão densificado que nós temos hoje. Hoje, a moralidade administrativa, em especial no final da década de 90, quando começou-se a empregar a necessária ideia de vedar o nepotismo no âmbito da administração pública e houveram decisões judiciais de primeiro grau, nos TJs, depois nos tribunais superiores, ali no final da década de 90, firmou-se a ideia do conceito de moralidade administrativa, também no aspecto da ação popular. Então, se por acaso você pratica um tese, um ato que é ilegal, mas não é moral, esse ato também poderá ajuizar a ação popular, porque nós temos hoje uma densificação do conceito de moralidade administrativa. Inclusive, é um dos pilares da administração pública no artigo 37 caput. Andrei, boa noite. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre o entendimento dos tribunais superiores de tentar ação popular ser necessário prejuízo. Isso, tão somente a ilegalidade. O que o Andrei está falando é interessante. Antigamente nós tínhamos o binômio ilegalidade e lesividade, a necessidade dessa lesividade. Hoje é desnecessário o famigerado prejuízo. Basta, por exemplo, no caso que eu estou falando aqui da moralidade, que se por acaso frinja a moralidade administrativa, independentemente de um prejuízo aferível, é possível você ajuizar a ação popular. Boa, Andrei, interessante. Necessária a comprovação tão somente da ilegalidade. A imoralidade também. Tá, não só a ilegalidade, mas também a imoralidade. Ou imoralidade. Enfim, terminamos essa ideia de requisito subjetivo e objetivo como requisitos da ação popular. Então, no terceiro tópico, terminamos. Vamos para o próximo, gente. Legitimidade. Muito importante o tópico da legitimidade. Fernando, quanto tempo nós já temos aí, Fernando? 30 minutos, mais ou menos. Já passou 30 minutos, gente? 28 minutos, na verdade. Pelo amor de Deus, tem que terminar a ação popular. Mas vamos andar da forma como os colegas queiram. Vamos lá. Vamos lá, minha internet está boa, gente? Vocês podem dar um ok se por acaso estiverem vindo direitinho? Tá? Depois vocês possam dar um ok. Eu vi que muita gente entrou, fica um tempinho, aí vai e volta. E é assim que funciona. Vamos lá. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Xilomir. É isso aí, Xilomir. Vê se eu falei direitinho amanhã. Valeu, Jéssica. A Jéssica é excelente aluna, Jéssica, melhores alunos que eu tive. Ela e o namorado, que eu esqueci o nome dele, que foram me orientando. Rodolfo. Obrigado, Cleidivana, Paula, Felipe. Vamos lá, gente. Obrigadão. Estão atentos mesmo, hein? Então terminamos o terceiro tópico. O terceiro tópico agora, legitimidade. Legitimidade ativa. No âmbito ativo, no âmbito do polo ativo, quem pode ajuizar a ação popular? A ação popular, como eu já falei, no requisito subjetivo, pode ser ajuizada por cidadão. E esse cidadão tem que possuir capacidade eleitoral ativa, que é a possibilidade de votar. Como é que se comprova a capacidade eleitoral ativa, gente? Rapidamente, só para vocês pensarem, vocês já sabem, é por meio do título de eleitor. Então você tem que possuir o título de eleitor e ter também as últimas comprovações de votação, os comprovantezinhos de votação. Mas isso pode ser subido também por uma certidão da Justiça Eleitoral. Então tem que ter o título de eleitor e o comprovante
de votação para ajuizar a ação popular. Então tem que ser cidadão, e esse cidadão tem que possuir capacidade eleitoral ativa. Isso tem que ser comprovável por meio do título eleitor ou dos comprovantes de última votação, uma certidão da Justiça Eleitoral. Tranquilo? Show de bola. Aí eu pergunto para vocês, eu não vou falar só o básico, eu estou aqui para falar só o básico, tá, gente? Estou investindo 1 hora do tempo meu, do seu tempo também, para a gente chegar no resultado daqui a alguns anos. É possível alguém que possua domicílio eleitoral em Boa Vista ajuize uma ação popular em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Olha a minha pergunta. É possível, isso, certidão de quitação, Gabriel, é possível que alguém que possua domicílio eleitoral em Boa Vista ajuize uma ação popular em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul? 1, 2, 3. E aí, alguém quer responder rapidamente aí? Vamos lá, gente. É possível ou não é possível? Vamos pausar. Vai voltar já? Voltou, já voltou. É possível? Arthur? Acertou, Arthur. Independentemente de qualquer situação, é possível. Porque o popular, no caso específico o cidadão, ele ajuiza a ação em nome próprio na defesa de direitos difusos da coletividade. Vou dar um exemplo clássico. À época, vocês se lembram um pouquinho, vocês são jovens, alguma parte, outros nem tanto na minha idade, mas de procurar lá no Facebook, o senhor falou. Não, gente, estou fazendo aqui no Instagram. O Facebook meu está suspenso, está inativo. Eu estou vendo se eu volto, mas o Facebook perdeu o sentido para mim depois de um tempo. Mas talvez eu retorne. É aqui no Instagram mesmo, tá, Leide? A Leida. Excelente aluna também, Leida. Legal te ver aqui. Voltando. Aquela época que a então presidente Dilma Rousseff, ela ameaçou nomear o ex-presidente Lula para ministro-chefe da Casa Civil. Vocês se recordam? Teve toda essa celeuma, que ela ficou naquela, nomeia o Lula, para que ele pudesse ter o foro por prerrogativa de função. Ficou toda aquela celeuma por alguns meses, porque já estava sendo investigado, aquela ameaça de prisão. Naquela época, por vários movimentos, foram ajuizadas várias ações populares. Foi ajuizada ação popular em cada capital do Estado da Federação. Ou seja, o cidadão que tinha domicílio eleitoral lá em Natal, no Rio Grande do Norte, ajuizou uma ação popular na Seção Judiciária da Justiça Federal do Rio Grande do Norte para que houvesse a ameaça, ação popular de caráter preventivo, para que houvesse a impossibilidade ou a suspensão da nomeação do então ex-presidente Lula para ministro-chefe da Casa Civil. Então é possível, independentemente do domicílio eleitoral, você ajuizar uma ação popular em outro logradouro, em outro domicílio eleitoral. Então, Arthur, tranquilão, é isso aí. Segundo ela mesma. Presidenta Dilma, segundo ela mesma. Tá isso lá, isso aí. Não me recordo de todas as coisas não, mas por aí. Então a legitimidade ativa está tranquila, só que tem algumas observações. Tal qual o conceito, vamos colocar algumas observações. Falamos do conceito, falamos dessa observação da possibilidade de ajuizamento em outro domicílio eleitoral. Agora uma outra situação. O maior de 16 e menor de 18 anos pode ajuizar ação popular? Pode. Coloca a observação no seu caderno. Pode ajuizar a ação popular, porque está dentro daquela possibilidade de você exercer o voto facultativo. Então, se você vai lá, tira o título eleitor, você pode ajuizar a ação popular. Só que tem uma segunda pergunta dentro da primeira. O maior 16 e o menor 18, ele é um relativamente incapaz do ponto de vista etário, não é isso? Relativamente incapaz do ponto de vista etário. É necessária a assistência para poder ajuizar a ação popular? Para essa capacidade pessoal? É necessária assistência? É uma pergunta, que estaria em sala de aula, estaria perguntando, 1, 2, 3, é necessária a assistência? Gente, é muito controversa a doutrina. Para uns, é necessária a assistência, porque uma coisa é a capacidade eleitoral, outra coisa é a capacidade processual. Você pode votar, mas se você está entre esse interregno de 16 a 18, você não possui capacidade processual de ajuizar ação popular. Então, para uns é necessária assistência. Para outros, é desnecessária assistência, já que você pode votar, e é o exercício da democracia direta, a gente falou lá no início, e ajuizar popular não necessitaria também da assistência. Então, para uns é necessário,
porque diverge a capacidade eleitoral da capacidade processual, e para outros é desnecessária a assistência, se você pode votar, você pode ajuizar a ação popular. Isso não cairia numa provinha de marcar, isso cairia provavelmente numa provinha de escrever, e você teria que saber as duas teorias. Tá bom, gente? Muito importante nós acentuarmos isso. Agora tem uma questão batata que cai demais em concurso. Eu estou colocando coisas bem fortes, tá, pessoal? Não é uma livezinha qualquer, não. Não é para qualquer um, não. Não é aquela aulazinha de manual de constitucional que você vê rapidamente, ação popular é isso. É um pouquinho mais aprofundado, é para quem quer mesmo direito. Então vamos lá. Qual a natureza jurídica da legitimidade ativa no âmbito da ação popular? Qual a natureza jurídica da legitimidade ativa no âmbito da ação popular? Pergunta Thunderbird Master Uffer. Muito difícil. Para quem teve contato, para quem já teve, pode dar uma titubeada. Mas vamos lá. São três correntes. Para uma primeira corrente, é natureza jurídica de substituição processual. Para uma primeira corrente, natureza jurídica de substituição processual. Letra A. Qual a natureza jurídica da legitimidade ativa no âmbito da ação popular? Para uma primeira corrente, é de substituição processual. O que seria isso? O cidadão ajuiza a ação popular em nome próprio para a defesa de interesses difusos, direitos ou interesses difusos da coletividade. Ele quer proteger o patrimônio público, histórico-cultural, ou patrimônio do meio ambiente, ou ele quer preservar a moralidade administrativa, em nome próprio, na defesa de interesses difusos da coletividade. Tranquilo? Essa é uma primeira corrente. Para uma segunda corrente, letra B, ele ajuiza a ação popular em nome próprio para defesa de direito próprio. Participação do povo na democracia, é instrumento de democracia direta, aquilo que eu já falei. Então, quando eu estou defendendo, ajuizando a ação popular, estou defendendo o meu direito, participação na democracia, participação da vontade do povo. Então, nesse sentido, é em nome próprio, defesa de direito próprio, letra B. E letra C, que está crescendo, só que tem um grande entrave, que é a natureza jurídica de legitimação autônoma do processo. Legitimação autônoma do processo. É uma teoria que já tem algum tempo, em especial no âmbito dos direitos coletivos, e é oriunda da Alemanha. Só que nós temos o grande entrave. Nós já tínhamos entrave no CPC de 73, e nós temos um entrave agora no CPC de 2015, que é o artigo 18. Compreende-se legitimidade processual no âmbito nacional do CPC de 2015, então somente a ordinária e a extraordinária. Legitimidade ordinária e extraordinária. Então não há que se falar na ideia da existência da legitimação autônoma. Mas é algo que cresce muito forte na nossa doutrina. Mas não está se mantendo. Tá bom? Qual é que prevalece? Letra A. Letra A. E o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito. A natureza jurídica da legitimidade ativa no âmbito da ação popular é de substituição processual. Legitimidade extraordinária, na verdade, se você for analisar, no qual você ajuiza em nome próprio na defesa de interesses difusos da coletividade. E aí tem uma perguntinha maravilhosa. Que pergunta interessantíssima, gente. Uma pergunta muito importante. A ação popular, certo ou errado? Na ação popular, é possível você ajuizar para defender direitos coletivos ou individuais homogêneos? A ação popular é possível para você defender direitos coletivos ou individuais homogêneos? O que você acha? Eu já dei a resposta. Na ação popular, você ajuiza em nome próprio na defesa de interesses ou direitos difusos da coletividade. Gente, olha só. Patrimônio público, histórico, cultural, meio ambiente e moralidade administrativa. Individuais homogêneos e direitos coletivos, você vai ter outros instrumentos, por meio da ação civil pública, outros instrumentos, mas a ação popular é em nome próprio para a defesa de interesses difusos da coletividade. Muito interessante isso, gente. Muito interessante. Tranquilo, pessoal? Eu dei uma dica aqui que geralmente não tem nem em livro, viu? E muito menos essas questãozinhas. É muito importante essa última dica que eu falei a vocês. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Nós terminamos legitimidade ativa. Terminamos? Temos apenas uma observação. Vocês podem colocar, para fechar a legitimidade ativa.
não podem ajuizar ação popular. 2 pontos, letra A. Quem que não pode ajuizar ação popular? Os estrangeiros não podem ajuizar ação popular. Por que o estrangeiro não pode? Porque não pode votar. Tem alguma exceção, professor? Tem. O português naturalizado. O português equiparado. O português equiparado é possível que ele possa ajuizar ação popular. Português equiparado de acordo com as regras da lei do estrangeiro, tá bom? De acordo com a Constituição Federal. Então o estrangeiro não pode ajuizar, salvo a questão do português equiparado. Quem mais não pode? Aquele que esteja com os direitos políticos suspensos ou perdidos. Houve a perda ou a suspensão dos direitos políticos. Condenação criminal com trânsito em julgado. O cidadão está com essa condenação criminal, logo não pode ajuizar a ação popular. Quem mais? Letra A, estrangeiro, aquele que tem os direitos políticos suspensos ou perdidos. Quem mais? Letra C. A pessoa jurídica, gente. A pessoa jurídica, CNPJ tal, não pode, até porque ela não pode votar, ela também não pode ajuizar a ação popular. Gente, legitimidade ativa cai muito em provinha. Cai muito, é impressionante quando cai. E geralmente também quando vai se ajuizar a ação popular, a peça, eles ficam muito acurados, ficam muito atentos a como você vai justificar a legitimidade ativa, tá, na sua peça. Então é muito importante você saber todas essas regrinhas. Legitimidade passiva. Legitimidade passiva. Com relação à legitimidade passiva, vamos ser mais objetivos? Coloquem aí. Podem ser legitimados passivos as pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado, as pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado e as entidades que estão lá no rol do artigo 1º da lei especial. Então, como letra A, nós temos as pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado e aquelas entidades que estejam no rol do artigo 1º da lei especial. Então, você vai lá no artigo 1º, não dá para estudar isso aqui, a gente não tem tempo, e você verifica quem é essa entidade. Obrigado, Elane. Vamos lá, vamos para a guerra. Nosso colega lá de tribunal, vamos estudar lá, na verdade é a Lani, né? Aí eu falo contigo amanhã, mas é isso mesmo, vamos estudar. Quem mais pode ser? Agentes, administradores e servidores, e também os denominados beneficiários diretos podem ser legitimados passivos, vai constar no polo passivo da ação popular. Então vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado e as entidades do rol do artigo 1º da lei especial. Podem ser também agentes, administradores, gestores e servidores dessas entidades e também os beneficiários diretos. O que são beneficiários diretos? São aqueles que direta ou mais proximamente obtêm algum benefício a respeito daquela lesividade praticada, tá bom, gente? São os beneficiários diretos. Uma observação: os beneficiários indiretos não devem constar no polo passivo da ação popular. Os beneficiários indiretos não devem constar no polo passivo da ação popular. Professor, está muito complexo. O que seria um beneficiário direto e um beneficiário indireto? Eu vou dar um exemplo bem hipotético, tá? Você pode tentar enquadrar isso como algo que aconteceu, mas não é. Pode até ser, mas eu fiz algum floreio para você compreender o que seria esse beneficiário direto ou indireto. Vamos imaginar que um determinado governador de estado da federação, Sudeste, por exemplo, ele esteja sendo acusado por vários atos de improbidade, no âmbito civil, criminalmente, vários processos e tal. E um dos eventos bem curiosos foi a possibilidade de ele ter sido comprado, a cidade, a anuência da cidade para receber determinado evento, ter sido comprado esse governador. Tanto é que ele viajou para um país onde possivelmente havia decisão a respeito disso, né, da possibilidade desse evento acontecer naquele estado. Ele viajou para um país, Paris, vamos colocar Paris. Ele estava em Paris. Paris, gente, conhece Paris? Demorei 33 anos para conhecer, tá? Uma tristeza agora em razão do vírus, mas é uma cidade linda, vale a pena, tá, pessoal? Pronto, uma razão de ser. Além de você mostrar para os seus avós, para os seus pais, para si mesmo que você é capaz, qualquer outro motivo que você tenha, olha uma motivação boa, viajar para Paris. Professor, eu quero passar no concurso, eu quero ser um advogado renomado, quero ganhar dinheiro porque eu quero ir para Paris. É importante, é bem legal, gente, muito importante essa motivação. E nesse
nesse restaurante em Paris, um restaurante chiquérrimo, um restaurante muito luxuoso, no qual uma contazinha simples é no mínimo uns 1.000 euros. Estava lá esse governador, estava lá o dono do evento, estava lá outros políticos. E houve até uma festa, até chamaram essa festa Festa do Guardanapo. Uma festa do guardanapo. Era dinheiro para cá, dinheiro para lá. Quando é que você aceita para isso? É dinheiro tanto, assim, assado. E eu sei que ele aceitou que o evento fosse ocorrer lá na cidade. Então ele estava endinheirado. No dia seguinte, ele estava com sua esposa na cidade de Paris, ele foi passear numa rua muito feia, chamada Champs-Élysées. Lê-se Champs-Élysées, mas escreve-se Champs-Élysées, né? Mas Champs-Élysées. Foi passear na Champs-Élysées. E tinha uma loja muito barata chamada Cartier nessa loja. Então ele estava com sua esposa pós-restaurante, depois de ter recebido uma grana vultosa. Aí a sua esposa estava lá em Paris, olhou uma joia, um preço bem ínfimo, uma joia. Quanto é que era essa joia, professor? Sei lá, eu acho que era uns 100.000 euros a joia. Meu amor, eu queria de presente. E ele deu essa joia para a esposa. Ele deu essa joia para a esposa. Aí eu pergunto de vocês, uma futura ação popular, essa esposa pode ser encarada como beneficiária direta da lesividade ao patrimônio público? Pode ser encarada como lesividade direta ao patrimônio público, à moralidade administrativa? O que vocês acham? Pode, porque ela foi beneficiária, no caso específico, diretamente a respeito do fruto da lesão ao patrimônio público. Então essa seria uma ideia de beneficiário direto. Sem falar em outras empresas que possivelmente teriam que fazer as obras ou algo nesse sentido, que também seriam encaradas como beneficiárias diretas. E aquele primo de segundo grau da esposa do governador, que está fazendo medicina na faculdade particular no interior do estado do Ceará. Ela está pagando lá a faculdade dele R$3.000. Pode ser encarado como beneficiário direto? Nesse caso não, porque ele nem tem conhecimento a respeito de pretensa ilegalidade, de pretenso ato ilegal ou imoral praticado pelo cunhado que mora a quilômetros de distância, mas está sendo beneficiário. Mas é um beneficiário indireto, logo ele não deve constar no polo passivo da ação popular. Tranquilo, gente? É um exemplozinho bem hipotético, mas fica claro na sua cabeça que é somente os beneficiários diretos, os indiretos não devem compor o polo passivo da ação popular. Antes de adentrar propriamente no próximo assunto, que é o procedimento, eu esqueci de falar de algo que vocês podem estudar um pouquinho mais, mas é importante, que é o Ministério Público, gente. O Ministério Público, vocês podem colocar como observação agora, é dentro da legitimidade ativa, mas eu esqueci de falar do MP, foi para a legitimidade passiva, eu estou retornando para a legitimidade ativa, eu coloco como observação. O MP, ele pode ajuizar a ação popular? O MP, ele pode ajuizar a ação popular? E aí? Coloca sim ou não aí, pessoal. O MP pode ajuizar a ação popular? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, interação. Pode ajuizar a ação popular? O Ministério Público pode ajuizar a ação popular? E aí, gente? Pode ou não pode? Não tenham medo, pessoal. Vocês estão aqui no virtual. Eu não vou encarar isso com nada demais. Jéssica Baraúna, não. É difícil você contrariar a Jéssica. Isso, Marcos Senhor também não. A Leida falou assim, mas o que é isso, Leida? O Eduardo, sim. Não, a Bela, não. Mariane, não. Não, Arthur. Eu acho que o pessoal está... Gabriel, sim. Sim, a Ellen. Opa, tá dividido. Dani, não. Bruno, Jacinto, não. Estudou, né, Bruno? Bruno, nosso empresário aí. Romeu, não. Leida, começou a rir. O que é isso, né, Leida? Enfim, gente, não pode ajuizar ação popular, gente. O MP não pode. Por quê? Porque não pode votar. O MP não tem poder ajuizar a ação popular. Ele não pode ajuizar a ação popular. Mas ele tem um papel muito importante. É uma parte, enquanto custos legis, de defender ou de observar, de estar atento à regularidade do processo da ação popular. Ele vai fiscalizar a regularidade do processo, do interregno do procedimento. Mas, professor, esses dias eu vi que tinha uma ação popular no qual o Ministério Público estava no polo ativo desta ação popular específica. O que você me fala sobre isso? Gente, aconteceu um fenômeno que está lá no artigo, vocês vão ler depois, no artigo 7º, inciso 2, que diz o seguinte: havendo a desistência do autor cidadão da ação popular, abrem-se editais até o prazo de 90 dias e qualquer do povo, qualquer cidadão, entre aspas, qualquer cidadão,
ou o Ministério Público pode assumir o polo ativo da ação popular. Então é neste caso, havendo desistência ou absolvição de instância, como está lá na literalidade desses dois artigos 7º. Nesses casos é possível que se ajuize, que se suceda processualmente, tome o polo ativo no âmbito da ação popular, no âmbito da desistência do cidadão. Tranquilo? Além disso, ele pode, mesmo que não esteja no polo ativo, mas verificando a regularidade, ele pode pedir prova, ele pode verificar a possibilidade de produção de prova documental, pericial, ele pode fazer muita coisa no do processo, mas não pode ajuizar. Agora tem uma pergunta, é aquela perguntazinha que você está lá nos 3 horas e 59 minutos, você tem que colocar lá certinho, e é uma perguntinha peso 3. O MP pode ajuizar ação rescisória de uma sentença em sede de ação popular? O MP pode ajuizar uma ação rescisória em sede contra uma sentença, em face de uma sentença em sede de ação popular? O que vocês acham? Ação rescisória pode? Professor, você está me dizendo que ele não pode ajuizar, como é que ele pode ajuizar uma ação rescisória? A gente pode. Já disse os tribunais, e é isso que cai na sua prova. Pode sim o Ministério Público ajuizar uma ação rescisória. Pode recorrer por meio de uma ação, não é um recurso propriamente, é um sucedâneo recursal, por isso eu não posso falar recorrer, mas ele pode intentar esse sucedâneo recursal, que é uma ação rescisória, só não pode ajuizar. Tranquilo? Sobre isso, tudo bem? Então fechamos o Ministério Público, tá, pessoal? Próximo tópico, eu acho que é o 5, não é isso? Falamos da atividade ativa e passiva no 4, então nós estamos no tópico 5, que é o procedimento. Gente, quando a gente fala em mandado de segurança, o conceito começa parecido com a ação popular. Trata-se de uma ação constitucional de natureza civil e procedimento especial. Esse é o MS. E procedimento especial. Na ação popular, diversamente, é uma ação constitucional de natureza civil, mas que não possui procedimento especial. Mas, professor, o senhor me falou da Lei 4.717/65. Toda vez que tem uma lei especial, não tem um procedimento especial? Gente, é para ser. Contudo, vamos observar as questões temporais. A lei é de 1965. E 80%, se não for falar um pouquinho mais, daquele procedimento que está lá na lei especial, não foi recepcionado pela atual ordem constitucional brasileira, pela Constituição de 88. Não foi recepcionada. Significa o quê? O professor está sem procedimento? Não, significa que o procedimento não é aquele que está lá na lei especial. Algumas coisas se observam, vou falar algumas questões, mas o procedimento não é aquele. Para a doutrina e jurisprudência majoritárias, o procedimento da ação popular é aquele procedimento ordinário. É ordinário observando-se as regras do Código de Processo Civil. Então, no âmbito da ação popular, ajuiza-se e o procedimento vai observar todo o regramento do Código de Processo Civil. Vírgula, com algumas peculiaridades, com algumas especificidades que eu vou falar para vocês agora. Então a regra é que observa a regra ordinária, a regra do CPC, mas temos algumas especificidades. Quais são? A Luiz, me fala quais são. Por exemplo, você ajuizou a inicial, cita para contestar. No âmbito da ação popular, observe-se a regra especial ainda, esta foi recepcionada, porque é uma ação diferente, você tem 20 dias para contestar. 20 dias para contestar. E esses 20 dias podem ser prorrogáveis por mais 20 dias, desde que o juiz entenda que seja difícil a produção de uma prova documental, por exemplo. Então é 20 dias prorrogáveis por mais 20 dias se o juiz entender dessa forma, tendo em vista a dificuldade da produção de uma prova documental. Só que você tem que requerer isto. Tá? Você tem que requerer isto e com isso o juiz decidir dessa forma. Mas é uma possibilidade que está lá acostada na lei especial. Uma outra coisa, a ação popular não admite reconvenção. Para quem já terminou o curso, ou para quem agora está no início, quinto semestre nem tanto, há várias espécies de resposta no âmbito do processo civil. Várias espécies de resposta. Contestar, excepcionar, reconvir. Reconvir é um verdadeiro contra-ataque. Eu não vou explicar a reconvenção agora. Mas coloco como informação. Contestar eu posso, com essa regra especial, mas eu não posso reconvir. Reconvir é atacar verdadeiramente um mérito alegado inicial pelo autor. No âmbito da ação popular, não é possível, não se admite a
reconvenção. Não se admite a reconvenção. E algumas observações, tá bom, gente? Com relação ao procedimento é isso. É o procedimento ordinário com algumas especificidades. E essas são as mais importantes. Próximo tópico. Vamos lá, pessoal. Estamos no 5. Eu acho que dá para terminar. Qual o horário aí, Fernando? 8:02 já. Mas tem quanto tempo já? Já tem 55 minutos. 55 minutos? E tem pouco tempo, gente. Pouco tempo. Vamos falar, então, antes da competência, a gente deixa por último. Quero falar de algo importante, que é a natureza jurídica da decisão em sede de ação popular. A natureza jurídica, então coloque aí, tópico 6. Natureza jurídica da decisão em sede de ação popular. É isto. É o seguinte. A sentença concessiva em um processo de ação popular, ela pode possuir 3 naturezas. Uma, ela é permanente, que é a natureza condenatória, se por acaso houver a lesão. Ela pode ser condenatória ou pode ser declaratória positiva ou constitutiva negativa. Então, quais são as opções ali no dispositivo do magistrado que vai assentar declaratória positiva, constitutiva negativa ou condenatória? A condenatória é quando o juiz determina uma condenação-reparação em perdas e danos aos agentes, administradores, servidores, funcionários que contribuíram para a prática do ato ilesivo e imoral. Tá bom, gente? Então, esses vão ser condenados a essa questão reparatória. Então, condenação em perdas e danos. Quando é que vai ser declaratória positiva? Quando o juiz determinar a nulidade, aquilo que eu falei lá no início, a nulidade do ato praticado, do ato ou contrato administrativo praticado. E quando vai ser constituído negativa é quando o juiz constituir a anulabilidade do ato ou contrato administrativo. Então é isso, gente, com relação à decisão judicial e às suas naturezas. Vai depender do dispositivo, mas são essas em que é possível especificar a sua natureza. Condenação em perdas e danos, como eu falei, onde sucumbência o caso, e isso tudo você vai ficar com mais atenção na legislação específica, na lei especial. Pessoal, a gente não pode falar muito mais em razão do tempo limite da live. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem, que vocês tenham gostado, e eu acho que a gente vai fazer mais. Tá bom, pessoal? Até a semana que vem na nossa próxima live. Eu vou especificar nas redes sociais quando vai ser. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Ingrid. Aula excepcional. Obrigado mesmo. Peter, olha só que legal. Obrigado. Quanto tempo. Marco.